Ela zombou dele por ser pobre. E hoje limpa o chão da cobertura dele. A vida dá voltas. E às vezes ela gira tão forte que quem estava por cima acaba no chão. Literalmente. Essa é a história de Davi. Um cara comum, daqueles que a maioria das pessoas nunca notaria. Cresceu na periferia, em uma casa com mais vazamento no telhado do que comida na geladeira. Filho de uma diarista e de um ajudante de pedreiro. Ele aprendeu cedo que sonhar era quase um luxo. Na escola, Davi era sempre o que sentava no fundo da sala. Camisa surrada, mochila rasgada, caderno emprestado. Quando muito, levado a um lanche simples embrulhado num guardanapo. Mas o que ninguém via era a fome que ele tinha. Não de comida, mas de mudar de vida. Mas tem coisas que a gente não esquece. Momentos que marcam tanto que viram combustão. E o de Davi teve nome, rosto e perfume caro. Júlia, a garota mais desejada da escola. Rosto de princesa, postura de rainha e um ego maior do que qualquer um podia alcançar. Ela tinha tudo: beleza, status, seguidores e o principal, orgulho de ser quem era. Davi, mesmo sabendo que não era do mesmo mundo que ela, criou coragem. Em um intervalo qualquer, se aproximou e, com a voz trêmula, perguntou se ela queria sair com ele algum dia. O que ele não esperava era que ela começaria a rir. Não sozinha. Ela chamou as amigas, apontou e zombou. Você, com esse tênis furado e esse bafo de pobreza, sai fora, né? Só pode ser pegadinha. Davi não respondeu, apenas engoliu seco. A humilhação doeu, machucou, mas também despertou algo. Naquela tarde, sentado na cama torta do seu quarto apertado, ele jurou para si mesmo que nunca mais seria motivo de riso. Que um dia quem o humilhou teria que abaixar os olhos para ele. Foi ali que nasceu a força, o propósito e a jornada. Você vai entender, ao longo dessa história, como um garoto desacreditado virou dono de uma das coberturas mais caras da cidade. E mais do que isso, como ele acabou contratando exatamente quem um dia cuspiu na dignidade dele. Mas antes, você já passou por algo assim? Já foi desprezado por não ter dinheiro? Já sentiu o gosto amargo da rejeição por ser pobre? Se sim, presta atenção nessa história, porque se o Davi conseguiu sair do nada, talvez você também consiga. E se você está aí com pouca grana, mas muita vontade de mudar de vida, eu deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá tem um caminho que pode te ajudar a dar a virada, do mesmo jeito que o Davi deu. Agora, segura firme, porque a história só está começando. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Davi não voltou a ser o mesmo garoto calado de antes. Ele ficou mais quieto, mas diferente. Algo dentro dele tinha despertado. Era como se o riso da Júlia estivesse ecoando o tempo todo na cabeça dele, zombando a cada passo, a cada dia, a cada tentativa. Na escola, Davi virou motivo de piada. A história do mendigo apaixonado se espalhou. Alguns imitavam ele se declarando, outros perguntavam se ele já tinha tomado banho antes de falar com uma rainha. Por fora, Davi fingia que não ligava, mas por dentro estava pegando fogo. Foi então que ele tomou uma decisão silenciosa. Não contou para ninguém, nem para a mãe, nem para o melhor amigo. Ele só começou. Pegou o celular antigo que tinha, com a tela trincada, e começou a buscar formas de ganhar dinheiro. Nada de ficar rico do dia para a noite. Ele sabia que essas promessas eram falsas, mas ele queria uma porta, uma chance, uma luz. Foi assim que conheceu o mundo dos serviços online. Começou a oferecer pequenos trabalhos de edição de vídeo, digitação, criação de logotipos,
tudo que aprendia era no YouTube, de graça. Trabalhava até tarde na noite, mesmo tendo aula cedo no dia seguinte. Ele fazia isso escondido, porque sabia, se contasse, iam rir, diziam que isso não dá em nada. Mas ele acreditava em algo que ninguém via. E a cada centavo que caía na conta, por menor que fosse, ele sorria. Não pelo valor, mas porque era um passo longe da dor, um passo em direção ao que ele sabia que um dia viria. Com o tempo, aquele celular velho se tornou sua maior ferramenta. Davi começou a entender como funcionava o jogo. Quem tinha atenção, tinha valor. Ele estudava o que ninguém na idade dele queria estudar. Enquanto os colegas da escola jogavam no celular, ele assistia vídeos sobre tráfego pago, branding, empreendedorismo digital. Foi então que ele deu um salto maior. Juntou todo o dinheiro que conseguiu dos pequenos trabalhos, coisa de R$ 270, e investiu num curso simples de marketing digital. Na época parecia loucura. Era quase tudo que ele tinha, mas ele encarava aquilo como um ingresso para sair da vida que ele odiava. Aos poucos, começou a aplicar o que aprendia. Criou um perfil no Instagram para divulgar serviços. Fez vídeos simples, mas com conteúdo de valor. Em um mês, já estava ganhando R$ 800. No terceiro mês, bateu R$ 2.000. E sabe o mais curioso? As mesmas pessoas que riam dele começaram a perguntar: como você está conseguindo isso, Davi? E ele sorria, mas nunca esquecia. A mente dele já tinha mudado. A dor virou gasolina. A rejeição virou disciplina. E o menino que não valia um olhar agora já estava incomodando. Mas isso ainda era só o começo. A virada real ainda estava por vir. E quando ela veio forte. O tempo passou. 2 anos depois daquele episódio com a Júlia, Davi já não era mais o garoto da mochila rasgada. Agora ele estava em outro jogo. Largou o ensino médio pouco antes de se formar. Não por falta de capacidade, mas por estratégia. Enquanto os outros se preocupavam com o vestibular, ele já estava cuidando de 3 perfis de clientes nas redes sociais e faturando o que muitos adultos não ganhavam em um mês inteiro. A família não entendeu. Os amigos disseram que ele estava se achando, mas ninguém via o que ele fazia de madrugada. Ninguém viu o tempo que ele gastou estudando, testando, errando, aprendendo, tudo sozinho. Davi não se exibia, nunca foi disso, mas crescia em silêncio. Comprou seu primeiro notebook com o dinheiro do próprio trabalho. Depois, alugou um quarto só para trabalhar, porque o barulho da casa atrapalhava as reuniões online. Ele começou a fechar com clientes maiores, montou uma pequena equipe de freelancers e, aos 20 anos, já tinha aberto o próprio CNPJ e faturado mais de R$ 100.000 só com serviços digitais. Aquela antiga vergonha virou força e, mais do que dinheiro, Davi tinha outra coisa: confiança. Agora, ele olhava no espelho e via um homem, um construtor de si mesmo. Sabia de onde veio, sabia o que tinha passado e sabia que ainda tinha algo pendente com o passado. Não por vingança, mas por justiça. E o universo, ele cobra. Foi numa tarde qualquer, saindo de uma reunião em um prédio comercial de alto padrão, que ele viu um anúncio. Cobertura duplex à venda. Vista panorâmica, 3 suítes, R$ 1,5 milhão. Ele clicou. Endereço familiar? Era o prédio onde, anos antes, a mãe da Júlia comentou que morava. Ele nem pensou 2 vezes. Meses depois, contrato assinado, pagamento feito. Davi era agora o dono daquela cobertura. Simples assim, sem fazer estardalhaço, sem postar nada, só com a calma de quem sabe o valor do próprio silêncio. A reforma começou. Arquitetos, móveis planejados, obras. E numa manhã qualquer, enquanto ele analisava o projeto com a arquiteta, ouviu uma voz conhecida chamando no corredor. Com licença, moço, posso começar a limpeza? Era ela. Júlia? Mas não aquela Júlia do colégio. Essa era uma versão apagada. Roupas simples, cabelo preso, sem maquiagem, ela segurava um balde e um pano. Faxineira da empresa terceirizada. O tempo tinha cobrado dela do jeito mais silencioso possível. Por um instante, Davi congelou. Ela não o reconheceu de imediato. Afinal, ele estava diferente. Mas ele sabia exatamente quem ela era.
Não disse nada no começo, apenas sorriu com educação. Ela entrou, abaixou a cabeça e começou a limpar. Enquanto isso, ele caminhava pela cobertura que agora era sua, a mesma onde um dia ela se gabava de morar. O mesmo lugar de onde ela zombava dos pobres e fracassados. No final da faxina, ela puxou conversa. "Você mora aqui?" perguntou, tentando puxar assunto. "Sou o dono", respondeu, com a mesma calma de quem serviu arroz com ovo por anos. O olhar dela travou. Ficou branca, tremeu levemente e então, num silêncio constrangido, abaixou os olhos. Davi não precisou dizer mais nada. Não fez questão de lembrar quem era, nem de jogar no rosto dela o passado. A vida já tinha feito isso por ele. Depois daquele reencontro, Davi ficou um tempo pensativo. Não pela humilhação do passado, mas por perceber o quanto havia mudado. Ele olhava ao redor da cobertura, paredes recém-pintadas, móveis sob medida, vista para o horizonte, e pensava, tudo isso começou com uma humilhação. A dor que sentiu naquele dia se transformou em força. A rejeição que queimou a alma dele foi o que acendeu a chama. A zombaria virou combustível. E agora, ali estava ele, em silêncio, sem fazer alarde, sem querer provar nada. Porque quando você realmente vence, você não precisa mais gritar. A sua existência já incomoda o suficiente. O que mais impressionava Davi não era o dinheiro, era a clareza. Clareza de que, se ele tivesse sido aceito por ela naquela época, talvez jamais teria ido tão longe. Ele entendeu. Júlia não foi a vilã da vida dele. Ela foi o gatilho. Foi ela quem mostrou o quanto o mundo pode ser cruel com quem não tem nada. E foi por isso que ele escolheu nunca mais ficar na parte de baixo da escada. E no fundo, ele até era grato. Grato por ter rido, por ter humilhado, por ter dado um tapa de realidade tão cedo. Porque foi ali que ele decidiu crescer. E agora, anos depois, enquanto ela limpava o chão da casa dele, ele não sentia raiva. Sentia apenas uma paz silenciosa de quem venceu no jogo e ainda saiu melhor do que entrou. Nem todo mundo que é humilhado levanta. Alguns afundam, se revoltam, desistem, mas Davi não era desses. Ele escolheu usar a dor como semente, regou com disciplina e colheu com paciência. Hoje, ele poderia estourar champanhe, fazer post de ostentação, esfregar o sucesso na cara de quem duvidou, mas preferiu o caminho do silêncio. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o verdadeiro poder está em inspirar, em mostrar que é possível, que você não precisa nascer rico, não precisa ter tudo. Você só precisa de um motivo forte o bastante para não parar. E se alguém um dia zombou de você, como zombaram dele? Se disseram que você não é capaz, que você não vai chegar lá, lembre-se do Davi, o garoto do tênis furado, o rejeitado, o pobre coitado, que hoje vive na cobertura. E mais do que isso, se tornou prova viva de que não importa de onde você vem, importa onde você decide chegar. A história de Davi não é só sobre dinheiro, não é sobre vingança, é sobre escolha. Ele poderia ter se vitimizado, poderia ter se revoltado com o mundo, com a falta de oportunidades, com as portas fechadas, mas ele escolheu pegar a dor e transformar em direção. A diferença entre quem vence e quem fica parado não sempre está no talento, está na decisão. Davi decidiu e seguiu mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com o mundo dizendo não. Hoje, ele não precisa mais provar nada para ninguém. Ele sabe quem é, sabe o que construiu
E mais do que isso, sabe que se foi possível para ele, sem grana, sem apoio, sem atalhos, pode ser possível para qualquer um que esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa com sinceridade. Você se viu nessa história? Você já foi ignorado, rejeitado ou passou vergonha por não ter dinheiro? Já sentiu o gosto da humilhação e jurou que um dia ia mudar tudo? Se sim, talvez esse seja o seu momento de decisão. Talvez hoje seja o seu ponto de virada, assim como aquele dia foi para o Davi. E olha, se você tem pouca grana, mas muita vontade de mudar de vida, assim como ele tinha, eu deixei aqui um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar um caminho real, acessível e totalmente possível para começar do zero. Não é fórmula mágica, mas é uma oportunidade concreta que pode te colocar na direção certa desde que você tenha coragem para dar o primeiro passo. Clica lá e vê para você mesmo. Porque talvez, daqui a um tempo, a história que o mundo vai querer ouvir seja a sua.